Fala pessoal! Vamos aprender hoje tudo sobre satélites artificiais. Uma das curiosidades dos satélites é que hoje muitas coisas são usadas basicamente através deles, e não damos a devida importância. Exemplos, como os joguinhos de celulares que jogamos online, isso porque a internet só chega em nossas casas por causa dos satélites que a transmitem. Quando você pede um carro de aplicativo, ele só sabe sua localização exata por causa do GPS, que é um sistema feito por satélites. Então vamos aprender um pouco mais hoje sobre todos os tipos, para que cada um serve, e como se projeta um satélite desde o início, até o seu uso final. Existem dois tipos de satélites: os naturais, que como o nome sugere, provém da natureza, como a Terra orbitando o Sol, ou igual à Lua que fica orbitando a Terra, e os artificiais, que são criados pelo homem, como a estação espacial. E existem vários tipos de satélites artificiais, com diversas finalidades. Entendendo isso, hoje vamos falar sobre os satélites artificiais. O termo satélite, que vamos conhecer agora, é um sistema formado por módulos, que fica na órbita da Terra, ou de qualquer outro planeta, mantendo velocidade e altitude constantes. Então vamos aprender sobre alguns deles. Os satélites de comunicação é o tipo de satélite mais conhecido. Distribui sinais de telefonia, internet e televisão. A maioria usa a órbita geoestacionária equatorial, ou seja, acompanha o movimento de rotação da Terra a 36 mil quilômetros de altitude, apontando sempre para o mesmo lugar. E vamos combinar que esse é o mais importante para nós nerds. Sinal bom para jogar um joguinho online, é tudo que a gente quer. Tem também os satélites de navegação, uma constelação de 24 satélites ao redor da Terra, a cerca de 20 mil quilômetros de altitude, forma o GPS, sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global. Esse sistema é controlado pelos Estados Unidos, mas pode ser utilizado por todos aqueles que têm um aparelho receptor, detectando sua posição na Terra. O GLONASS é o sistema de navegação russo, e o Galileu, da União Europeia. Atualmente a China já tem seu próprio GPS. Esse é para chamar aquele carro de aplicativo, que hoje é essencial para o nosso dia a dia. Além dos satélites meteorológicos, usado para monitorar o tempo e o clima da Terra. Formações de nuvens, luzes das cidades, queimadas, efeitos de poluição, auroras boreais, tempestades de raios e poeira, superfícies cobertas por neve e gelo, e os limites das correntes oceânicas. São algumas informações ambientais coletadas por meio dos satélites meteorológicos. Quando ver a mulher do tempo na TV, saiba que ela pegou as informações ou de um balão meteorológico, ou de satélites. E claro que tem os satélites dos militares, um satélite militar equipado com câmeras, que funcionam no infravermelho, o que possibilita a identificação de alvos no escuro, ou camuflados, também consegue fotografar territórios com grande precisão. Isso é fundamental e estratégico para as nações atuais, podendo mapear praticamente todo o seu espaço aéreo instantaneamente. Com certeza é uma enorme vantagem no mundo da astropolítica. Por isso muitas nações hoje têm frotas de satélites desse tipo. Outro tipo de satélite artificial é para a exploração do universo, é o satélite que carrega telescópios para observar o céu. O mais conhecido telescópio acoplado a um satélite é o Hubble, que desde 1990 produz imagens astronômicas incríveis e únicas. O Brasil tem projetos para esse tipo de satélites, e telescópios também. E isso ajuda muito em pesquisas e avanços para os especialistas da área. Tem os que fazem a observação da Terra, tem como missão monitorar o território, e para isso, carrega câmeras que registram imagens, com diferentes resoluções espaciais. O Google Earth, que você consulta na internet, utiliza imagens de altíssima resolução, como as do satélite americano IKONOS, para gerar seus mapas. Sendo assim,
É um satélite que faz um papel importante para a sociedade. Mas afinal, esses satélites voltam para a Terra? A resposta é não. Os satélites artificiais que são colocados em órbita pelo homem e têm um tempo de vida útil, dependendo da forma como é construído. Quando para de funcionar, ele continua no espaço, mas perde contato com a Terra. Assim gerando um grande problema, que é o lixo espacial. E se você está pensando em fazer um satélite? Como se faz um satélite? O satélite é um sistema composto por módulos. Geralmente, ele se divide em duas grandes partes, o módulo de serviço e o módulo de carga útil. No módulo de serviço ficam os subsistemas responsáveis pelo funcionamento do satélite, bateria, computadores de bordo, entre outros. No módulo de carga útil são acoplados os subsistemas relacionados à missão do satélite, câmeras, experimentos, entre outros. O projeto para fazer um satélite tem que ser: definir as tarefas que serão desempenhadas pelo satélite, missão, concepção do sistema completo. Determinar a vida útil do satélite e construir protótipos, desenvolver e fabricar as unidades e subsistemas do satélite, testes, inspeções e aprovações dos subsistemas, montagem mecânica e integração elétrica, alinhamento e testes de calibração dos sensores, testes de desempenho, testes ambientais, integração com o veículo lançador do satélite, foguete, lançamento. Operação do satélite em órbita pelas estações terrenas, que enviam telecomandos a eles. O satélite envia tipos de dados para a Terra, tanto relativos à sua missão, quanto referentes ao seu funcionamento. Outra coisa que acontece é dar defeito, ou e se quebrar alguma coisa dele lá em cima. Dá para consertar um satélite no espaço? Dependendo do tipo de satélite, e do problema, é possível. Porém, seria uma operação extremamente cara. E muitas vezes não vale a pena, porém alguns ajustes e correções podem ser realizados remotamente, a partir do centro de rastreio e controle do satélite. E ele não é para sempre, pois o tempo útil dele depende do tipo de satélite e dos materiais utilizados na sua construção. O CBRS, Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, desenvolvido por Brasil e China, tem uma vida útil prevista de 2 anos. Muitos satélites continuam a funcionar após o término da vida útil prevista. É o caso dos SCDS-1 e 2, que foram construídos para durar 2 anos e estão em órbita, em operação, há 17 e 12 anos, respectivamente. E em 2023 o primeiro satélite desenvolvido no Brasil, o SCD-1, satélite de coleta de dados, celebrou 30 anos de operação ininterrupta. Criado pelo INPE, em São José dos Campos, o aparelho foi lançado ao espaço em 1993, e completou 3 décadas em atividade, tornando-se o dispositivo de observação terrestre mais longevo em funcionamento no mundo. E atualmente continua em uso. Concluindo então, que hoje já é impossível o ser humano, empresas e nações viverem sem seus satélites, cada dia mais estão testando e lançando novos satélites. Muitas vezes por questão de estratégia, outras com intuitos obscuros, talvez de espionagem, ou desculpas, de usar para a segurança nacional. Afinal, não é possível mais tomar decisões preciosas, sem as informações que o satélite nos fornece. Sendo uma aerotecnologia fundamental para hoje, e futuramente. Por hoje é isso, pessoal, obrigado.